Atenção, atenção! O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. De volta, 14 horas e 29 minutos. Doutor Me Consulta agora. Volta com a nossa nutricionista Edi Oliveira. Oi, Edi, boa tarde. Oi, boa tarde. Foi mais um tema bem interessante, né, hoje também. Justamente, justo. Olha, atenção, mulherada, hein? Você sabe que a menopausa é uma fase natural da vida da mulher, geralmente ocorrendo entre os 45 e 55 anos. Ela é marcada pelo encerramento dos ciclos menstruais e por diversas alterações hormonais. Essas mudanças, elas podem levar a sintomas como ondas de calor, alterações de humor, ganho de peso, aumento do risco de doenças cardiovasculares e osteoporose. Uma alimentação equilibrada faz toda a diferença e desempenha um papel crucial na atenuação desses sintomas. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre alimentação na menopausa, não é isso, Edi? Com certeza, estamos aqui para isso. E lembrar que, só para definir menopausa, quando é que a mulher vai dizer assim, estou na menopausa? Quando ela passa um ano sem menstruar, tá? Então, isso que a gente tem que definir menopausa. Antes, quando fica naquele ciclo que vai um mês, outro não, a gente está pensando na mulher em perimenopausa, que já começa a ter esses sintomas que você acabou de falar. Exatamente. A gente já começa perguntando quais são os principais sintomas que a alimentação pode ajudar a aliviar. Bem, a alimentação num todo, ela vai aliviar um dos principais sintomas que eu acho importante a gente falar, os cardiovascular, né? Porque a mulher, depois da menopausa, ela tem uma tendência maior a ter problema de pressão alta, problema cardiovascular. E também a parte de osteoporose, né? Então, a gente sabe que uma boa alimentação rica em alimentos, fontes de cálcio, né? Magnésio, zinco, minerais, a gente vai ter uma composição óssea melhor e evitar a osteoporose. Olha, quais são os alimentos que ajudam a reduzir, por exemplo, Edi, aqueles calorões que as mulheres sentem nesse período? Primeiro que a mulher acha que só está em menopausa quando tem um calorão, né? Mas a gente sabe que... Começa lá atrás, né? E outra coisa, nem é todas as mulheres que vai ter o calorão, né? Ele pode ter um fundo genético, a mãe que já teve o calorão, ela pode ter, a filha vai ter o calorão, pode ser que sim. Mas assim, a gente precisa tirar aqueles alimentos mais termogênicos ou diminuir o consumo dele. Por exemplo, café, por causa da cafeína. Então, tomar esse café pelo menos até 3 da tarde. O próprio gengibre também, porque ele tem essa função termogênica. A canela. Então, assim, ter cuidado no consumo desses alimentos que vai gerar mais esse calorão durante o dia, né? Porque geralmente o calorão da menopausa, as mulheres sabem, porque eu sou uma mulher em menopausa, eu sei disso, quando eu tenho, e a maioria a gente fala que é um calor da madrugada, que é aquele calor rápido. À noite, de madrugada. Geralmente 3 horas da manhã, aí você levanta a coberta, depois coloca de novo. Então, assim, a gente precisa... Prejudica a noite de sono. Sim, prejudica sono. E ali a gente tem um aumento também da parte cardiovascular, né? Porque a gente sente aquela palpitação maior se você não cuida. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Assim, diminuir o consumo desses alimentos. Olha, a gente tem já pergunta. A Sônia mandou pra gente aqui durante o intervalo. Ela diz que ela tem 49 anos e ela entrou na menopausa há pouco tempo. E ela tem sentido muita vontade de comer doce. Isso é comum? O que posso fazer para controlar isso? Então, é comum sentir essa vontade de comer doce, sim, né? Mas o que a gente pode fazer? No lugar desse doce cotidiano, a gente usar fontes de fibra, né? Então, você consumir, Sônia, mais castanhas. Quando você pensar no doce, pensar no chocolate amargo, 70%, né? Que ali tem uma fonte maior de cacau, que vai ajudar nisso também. E montar essas estratégias. Se você realmente quiser comer aquele doce, uma estratégia que eu gosto de usar muito é colocar ele perto da alimentação de maior quantidade, por exemplo, no almoço ou no jantar. Não comer esse doce solto no meio da tarde, sem uma proteína, que a gente sabe que o pico glicêmico vai subir, né? E aí, então, a gente tenta reduzir essa inflamação. Mas a gente precisa ter alimentos, fontes de fibra aí nesse intestino para tirar essa vontade de comer doce.
Olha, a Marta, de 52 anos, do Buritis, ela fala assim, eu ganhei peso nos últimos meses, mesmo comendo como antes, certo? A alimentação precisa mudar completamente na menopausa, Edi? Precisa em que sentido? Vamos entender por quê. Porque o que é que acontece na menopausa, rapidamente? É a baixa dos nossos hormônios, principalmente o estrogênio, que é o hormônio feminino. E qual é a função desse hormônio, desse estrogênio na mulher? Proteção cardiovascular, proteção contra a obesidade, proteção contra a osteoporose, né? E ele é o nosso equilíbrio. Então, quando a gente baixa ele, e aí a gente continua fazendo que ela falou é reclamação diária no consultório. Eu como a mesma quantidade e estou aumentando de peso. Então, a gente precisa fazer esse déficit calórico, ajustar essa alimentação, né? Diminuir, eu não sei, né? Como eu não sei o que ela come, mas diminuir esse consumo de farináceos, fazer atividade física para a gente manter esse corpo no peso que ela quer e saudável, né? A gente tem que pensar nisso. Então, a gente tem que dar uma boa ajustada nessa alimentação, sim. E, se puder, fazer reposição hormonal, né? Mas, assim, a reposição hormonal, ela não é, como é que eu quero te dizer? Não adianta nada fazer reposição hormonal e não se cuidar. Quais são os nutrientes que são essenciais nessa fase da menopausa? Eu acho assim, tem alguns bem importantes. Primeiro que eu acho que a gente tem, como eu falei da osteoporose, eu acho que cálcio, zinco, magnésio, a gente precisa, né, tá bem nessa fonte de polifenóis, que são alimentos à base, por exemplo, de resveratrol, de sulforafano, então pensar nos brócolis, né, na uva. Então, assim, a gente precisa de uma alimentação bem variada nessa fase da mulher, né, onde a gente possa usar esses antioxidantes da melhor maneira possível, né, combatendo os radicais livres, que acelera mais ainda nesse processo. Olha, a gente tem mensagem aqui da Tânia. Ela disse que tenho tido inchaço e prisão de ventre desde que parei de menstruar. Tem algum alimento que ajuda a melhorar isso? Tem vários fatores que a gente melhora com a prisão de ventre ou constipação. Primeiro porque ela está numa disbiose, né? Que é que a gente chama, o que é isso aí. Tem sim. O que é que o intestino gosta? Assim, muito rápido, né? Água, atividade física e aumentar o seu consumo de fibra e diminuir esse consumo talvez de processado, ultraprocessado, né? Como eu não sei a alimentação dele. Essa é uma estratégia assim que você vai conseguir melhorar essa constipação, né? E lembrar que constipação na mulher em menopausa não é legal, porque lá a gente sabe que tem uma microbiota nesse intestino que vai formar compostos anti-inflamatórios ou inflamatórios, dependendo do que a mulher consome. Então, a gente precisa ajustar esse intestino também. Olha, a Vânia perguntou que o metabolismo dela desacelerou demais. Quais alimentos ajudam a dar uma turbinada nele? E deixa eu ver aqui. Tá. A Paula, de 50 anos, está ouvindo a gente, lá do Caçari. Ouvi dizer que é importante também consumir mais cálcio na menopausa, além do leite. O que mais pode ajudar na saúde dos ossos? Então, vamos lá, Paula. Além do leite, a gente tem outros alimentos com maior fonte de cálcio do que até o próprio leite, né? Mas a gente pode pensar no gergelim preto, né? Ele é fonte... que você até comentou no programa anterior. Ele é fonte riquíssima de cálcio, né? Então, os folhosos mais verdes. Então, hoje o que a gente vê muito? É suplementação de cálcio só se realmente for necessário, né? A gente faz o plano alimentar, vê a quantidade de cálcio que tem naquele alimento, naquele plano, durante o dia todo, e a gente só complementa, né? Antigamente eu usava, assim, desfreadamente o cálcio. Então, o que a gente tem que ter cuidado hoje? Que a gente precisa ter não só cálcio, magnésio, zinco, vitamina D para a formação desse osso. Então a gente precisa cuidar desses nutrientes e só complementar o cálcio quando for necessário. Então olhar a sua vitamina D também é muito importante para ver como é que ela tá? Porque ela faz parte lá da construção óssea e evitar essa osteoporose. A Ana também está falando aqui do bairro dos Estados. Ela está falando que tive muita queda de cabelo depois da menopausa. A alimentação pode ajudar nisso? Sim, a gente precisa, e essa queda de cabelo pode estar relacionado, por exemplo, à fonte proteica. Ela está consumindo a baixa fonte proteica, que a gente sabe que proteína
ela é muito difícil de ser consumida na quantidade correta, né? A gente fala assim, bater proteína é difícil. Então, ela pode estar diminuindo esse consumo, né? Aí o estrogênio já tem esse fator também, né? Dessa proteção e diminuiu também. Aí juntou tudo, esse cabelo começa a cair, né? Começa a cair cabelo, unha fica mais quebradiça. Então, a gente precisa dar uma cuidada nessa situação. Dá uma desregulada nos hormônios, né? Sim, Causa sim. tudo isso, todo esse problemão. A Carla diz que tem dificuldade de cortar o pão em massas. Existe algum alimento... isso não é só você, né, Carla? Existe alguma alternativa de mais saudável que eu possa usar no dia a dia? Carla, eu penso assim, não precisa você cortar, ser radical, porque esse radicalismo não vai te levar, talvez, Um pãozinho francês, mas né? eu acho que o nosso organismo, assim, tenho certeza pelos estudos, nosso organismo gosta de variabilidade. Então, hoje eu como um pão, amanhã eu posso comer um cuscuz, depois uma tapioca, eu posso fazer uma panqueca. Então, o que é que o nosso organismo não gosta? Todo dia aquele mesmo alimento, né? E principalmente um pão sem uma fonte proteica. Aí é que a gente, né? A minha sugestão se você vai consumir esse pão, consuma com uma fonte proteica, coloque uma fruta do lado, coloque uma aveia em flocos também junto. Então a gente tem que fazer com que esse pão entre da melhor maneira possível nesse intestino para ser, vamos pensar assim, absorvido de maneira correta, né? Porque o pão sozinho ali, só com café com manteiga, a gente sabe que ele vai causar o quê? Picos glicêmicos, né? E entender que pico glicêmico, mesmo uma pessoa que ela não tenha a diabetes, é tendência a ter inflamação. O que é que a gente não quer no corpo da mulher? Acho que em todo mundo, né? Mas nessa idade que a gente tem que se cuidar um pouquinho mais, é não ter essas inflamações, né? E aí que a gente vai prejudicar outras coisas, vai vir outros fatores por causa dessa inflamação. Olha, são 2 horas e 41 minutos. A gente está falando sobre alimentação na menopausa com a Edi, nossa nutricionista, especialista aqui do Doutor Me Consulta. A mulherada está participando em peso. E aí, chegou pergunta aqui da Débora. Ela está dizendo assim: meu nome é Débora, estou tomando reposição hormonal. Preciso adaptar a alimentação por causa disso? Sim, deve também. Para você não colocar a culpa na reposição hormonal. Eu fiz reposição, mas continuei com sobrepeso. Eu fiz reposição, mas continuei com osteoporose. Então, a gente precisa aliar essa reposição hormonal junto com uma boa alimentação e fazer atividade física é importantíssimo. Eu acredito que sua médica lá que fez a sua reposição falou isso para você. Então, assim, é um aliado que a gente precisa ter junto com a reposição hormonal, é atividade física e uma boa alimentação. Até porque a gente precisa do intestino bom para captar esses hormônios que foram liberados aí pela reposição hormonal. Olha, além disso, nós temos também pergunta aqui, última participação da Fátima. Ela diz que está com dificuldade de organizar estou com dificuldade de organizar minhas refeições. A senhora teria alguma dica prática de cardápio para essa fase da menopausa? Não, cardápio, assim, o que é mais fácil de pensar? Comida de verdade, né? Se ela conseguir alguma pessoa que faça uma marmita mais saudável também seria interessante, né? Pensar em ter mais frutas em casa, mais fibras, como ter uma aveia em flocos, um psyllium. Isso vai facilitar muito a sua alimentação. Eu acho que o básico do básico é bem importante, né? Você ter um ovo, ter fruta. Se você não consegue se alimentar em casa e se você for comer fora no restaurante, buscar aquele restaurante, por exemplo, que tenha saladas, né? A oferecer, vegetais. Isso é bem importante pra gente. Então, assim, é difícil. Outra dica que eu posso dar para você, se você trabalha o dia todo, é no final de semana reservar um horário para fazer suas marmitas, também interessante. Olha, a gente agora vai para um mitos e verdades que a gente preparou para ti, Edi. Tá bom. E aí, é porque todas as entrevistas, para você que acompanha aqui o Doutor Me Consulta, ficam gravadas no nosso site. Tem a nossa pasta do Doutor Me Consulta, onde tem todos os especialistas e lá você encontra os temas que cada um deles já falou aqui no programa, desde o início do Doutor Me Consulta, desde o mês passado, né? Então, já está convidado para conferir na íntegra todos esses conteúdos lá no nosso site, certo? radiomonteroraimafm.com.br. E aí tem a pastinha da Edi também, com as entrevistas todas dela lá. E a gente agora vai para o Mitos e Verdades, Edi. Tá bom. Tá? Atenção, hein? Toda mulher passará pela menopausa?
Mito ou verdade? Verdade. E eu acho que a gente tem que passar, sinal que a gente está vivendo. É uma fase, a gente não é uma fase de doença, né? A menopausa não é doença, mas a gente precisa se cuidar, né? Porque todo mundo que vai chegando na idade, envelhecendo, a gente precisa ter um cuidado maior nessa fase, né? Então, assim, todo mundo tem que passar, sinal que está vivendo. É mito ou verdade? Menopausa começa de repente. Não, é mito. A menopausa, ela vai dando sinais. Tipo assim, tem mulher que com 40, 42 anos começa a se ficar mais irritada, tem mais irritabilidade, esquecimento, a queda do cabelo, às vezes sente um calor, acha que é normal, mas não é, né? Então, assim, começa esse ganho de peso. A gente sempre fala da perimenopausa, que é aquela fase antes de chegar na menopausa. Então, ali que começam os sintomas. Mito ou verdade? A alimentação pode ajudar a aliviar os sintomas. Foi o que a gente estava falando aqui. Verdade, verdadeiríssima. E eu digo isso como prova viva. Você sabe que eu sou mulher em menopausa desde os 45 anos, não posso fazer reposição hormonal. E graças à minha alimentação, ao meu estilo de vida, né? Alimentação, atividade física, cuidar da mente, eu tenho praticamente zero de sintomas de menopausa. Eu não tenho fogacho, nada. Graças a Deus. Acabei de fazer meus exames, tudo ok. Então, assim, a gente precisa cuidar dessa parte. Importantíssimo. Mito ou verdade? Só mulheres mais velhas têm menopausa, Edi? Não, a gente tem também Tem mito, a precoce? Tem a precoce, a gente A partir fala. de que idade, mais ou menos? Isso, tem mulher que tem menopausa precoce com 36, 32 anos. Isso é bem fisiológico de cada mulher, mas já tem. Eu lembro da minha avó falando, isso há algum tempo já, que a menopausa dela veio muito precoce, Sim. com 30 anos. Tem. Gente, sim. com 30 anos, sim. a pessoa ainda é jovem e Isso, acontece. Isso. Olha, mais uma aqui. Mito ou verdade? Terapia hormonal é perigosa para todas? Não, de jeito nenhum. É mito. Uma boa terapia, né? Um bom médico, um bom ginecologista ou endócrino, ele fazendo essa terapia. O mais importante, a mulher fazer o acompanhamento dessa terapia hormonal. A terapia hormonal ela é importantíssima para a mulher. Lógico que tem casos que não pode ser feita a terapia, a reposição hormonal, né? Que é o caso, por exemplo, a mulher que teve câncer de mama. Ela não pode fazer reposição hormonal. Mas a mulher se beneficia muito da reposição hormonal. Aliada a quê? A atividade física, uma boa alimentação e um estilo de vida saudável. Mito ou verdade? É comum ganhar peso na menopausa? É verdade. É comum ganhar peso. Se você não se cuidar, esse peso vem no sobrepeso, depois vem a obesidade. Como aquilo que eu falei, estrogênio é protetor de obesidade, né? Então a gente precisa realmente se cuidar. Problemas de sono são comuns na menopausa? Verdade. É aquilo que eu falei. Geralmente tem um calorzão lá das 3 horas da manhã e a gente sabe que isso é um fator de risco cardiovascular, né? A gente sabe disso. Então, o sono é importantíssimo para uma mulher que está em menopausa, aliás, para todo mundo. Mas, assim, a gente precisa dormir bem e ter alguns aliados que a gente pode usar, um suplemento, uma melatonina. Eu me dou super bem com melatonina, por exemplo, e eu consigo dormir a noite toda. E o que é dormir bem? É você não ficar picotando o sono. Acordando, indo no banheiro, voltando, demorando a dormir, faz isso 3, 4 vezes. Isso aí você não tem um sono regenerador. E a última, para finalizar, menopausa acaba com a vida sexual. Mito ou verdade? Eu acho, pra mim é mito. Mito. É mito, gente. Olha, a parte sexual da gente, da mulher, do casal, por exemplo, vai muito do psicológico, sabe, Hélio? Lógico que a gente sabe que tem relação com hormonal, mas é muito do Eu acredito também que a libido ela pode mudar, mas com diálogo, Sim, o autocuidado sim. e até mesmo o uso de lubrificantes Sim, ali, tratamentos, sim. a vida sexual continua, né? Flui, verdade. É muito da Ótimo. cabeça. Olha, Edi, adorei o bate-papo da menopausa. Muita a mulherada participou em Você peso, viu? tu Vamos viu? fazer mais, né? Sobre Vamos? menopausa, vamos. Pois é, sim. importante, olha. Atenção, todo mundo que participou aí, já fica ligadinho que dia de terça-feira é o dia da nossa nutricionista aqui. Sempre no segundo horário a gente traz temas valiosos para a sua saúde com a Edi Oliveira, nossa nutricionista aqui. São 2h48, eu já quero aproveitar, já me despedir, saber teu consultório, local de atendimento, telefone para agendamento de consulta e rede social, Edi. Então, eu atendo na Fisioclínica, né?
Meu telefone para consulta é 95 981 12 6640. Meu Instagram é Edi Oliveira Macedo. Né? Estou lá para tirar dúvida também. E rapidinho eu queria lembrar vocês que hoje é o dia, né, de combate ao câncer. Exatamente. E aí, assim, quando a gente pensa também em menopausa, a gente aumenta esse fator de risco também, né? Então, a gente se cuidando, fazendo a prevenção, fazendo seus exames, né? Na mulher, o de mama, que a gente sabe que é bem mais, vamos dizer assim, tem maior quantidade, né? O de mama, né? O de colo do útero. Então, a gente precisa fazer exame, cuidar da alimentação, fazer atividade física, que isso combate também ao câncer também. Colo retal também, que tá demais, né? Todos eles. Todos os tipos. Toda forma de prevenção Mas é importante. Porque hoje, né, hoje é tão importante assim, o combate, né, e prevenção. É uma data mundial, então a gente não devia. Estamos num programa tão importante, né? Que leva tanta informação. Então, mulheres, pessoas, homens, se cuide, faça a prevenção, que é muito importante. Uma das maiores prevenções é cuidar da nossa alimentação, fazer atividade física, do sono, da mente. É isso. Edi, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Semana que vem a gente está de volta, né? Sim, com certeza. Trazendo mais dicas de saúde aqui com a nossa nutricionista. 2h50, eu vou de música e daqui a pouco a gente já se despede. Eu já volto, é rápido.